Voltamos ao quadro Sociólogo Não. 38 Responde, quadro semanal de perguntas enviadas no Instagram lá. É 38 Sincero no Instagram. Se você quiser falar comigo, me mande pro R38TAO. Agora, se você quiser mandar pergunta, é lá no history do 38 Sincero. Primeira pergunta. Para você, quem seria o candidato ideal para encarar Lula em 2016? Rapaz, em uma luta? Renato Moicano. 38 tem esquerdista entre seus parentes? Se sim, como é o relacionamento? Rapaz, eu tenho tios que pra mim são esquerdistas, velho. O cara que apoia Bolsonaro hoje é um esquerdista, porra. Eu tenho um monte de primo, tio, que acha que Bolsonaro é homem. Só que eu os amo incondicionalmente. Eu vou dizer que o cara é um vagabundo por causa disso? Eu também achava que Bolsonaro era homem em 2018, não é isso? Cada um tem seu horizonte. Todas as pessoas do mundo nascem socialistas. Criança quer assumir responsabilidade? Criança não quer que tenha alguém que lhe dê ordem? Todo mundo nasce socialista. A maioria das pessoas na história da humanidade, eles não nascem adultos. Nem Jesus se permitiu ser chamado de rabi. Nem Jesus deu o exemplo, por exemplo, curando ou se batizando antes dos 30, velho. O papel de Jesus dando um exemplo começa com 30 anos. Ninguém nasce adulto, velho. Ninguém nasce adulto. Inclusive, a maioria das pessoas no mundo não se tornam adultas mentais. A maioria dos homens nesse país são mulheres mentais e a maioria das mulheres são crianças mentais, porra. Aristóteles e Platão provaram há séculos antes de Jesus pisar na Terra, que a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza. E quando foi questionado ao mestre se a maioria ia pro céu, o que ele falou? Que a casa de meu pai é como o casamento do filho do rei. Muitos serão chamados e poucos escolhidos, meu irmão. E tem a porta larga e a estreita. A maioria prefere a porta larga ou a estreita. Pois é. 38 falido por escolhas erradas, aos 40 anos, sem família, sem porra nenhuma, melhor pular da ponte. Rapaz, você é um filho querido do Deus Criador do Universo. A única coisa que todas as grandes religiões mundiais concordam é que se você pular da ponte, se você meter o tiro na cabeça, você vai pro inferno, velho. Essa é a única coisa que Deus não vai lhe perdoar. Tudo que você fez de errado na vida, Deus perdoa. A salvação é a graça imerecida, só não se... Você é o filho querido de Deus. Deus só pede isso a você. Eu vou repetir o que eu falei em outras palavras. O seu pior dia da sua vida é melhor do que o sonho de muita gente. Para quem é cego, um dia enxergando é o sonho da vida dele. Para quem é tetraplégico, um dia podendo andar é o sonho da vida dele. Você tem que aprender a dar graças, a agradecer o que você tem de bom, velho. Se você não cultivar gratidão dentro de você, você só vai piorar nessa espiral. Eu recomendo que agora, nesse instante, você procure um padre ou um pastor perto de sua casa e faça essa pergunta a ele, que ele vai lhe abraçar e ele vai lhe dar uma orientação espiritual. Você precisa de ajuda profissional. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Essa é a hora de pedir ajuda. Eu peguei a arma várias vezes para meter em minha cabeça. Eu fiz isso uma dezena de vezes. O único motivo pelo qual eu não cortei, não acabei, não me churrasquei, é porque eu pensava que eu tinha que sustentar minha mãe, e eu tinha obrigações com outras pessoas. Pense o quanto você é e poderá ser útil à sua família, à sua sociedade, o quanto você pode agradar a Deus no futuro. Deus só quer a sua felicidade e a sua salvação. Agora você tem que aceitar. Faça uma oração e depois procure ajuda profissional. Procure o padre da igreja mais próxima de sua casa, que eu lhe garanto que se você se confessar com ele e disser seu sentimento, ele pode inclusive lhe indicar ajuda profissional mesmo, com remédio e tudo mais. Não cultive, não ignore a depressão, senão ela consegue vencer você e tomar tudo que você tem, a sua vida e a sua salvação espiritual. Um abraço e minha honra. Renato, senador pela Bahia em 26. Rapaz, Renato candidato. Eu já espero que seja online, não é isso? Renato candidato home office, igual a Bananinhas, que eu quero ano que vem. Já imaginou? Eu lá em Orlando, metendo bronca pela internet, sem poder ser preso, ia ser porreta, viu? Recomenda o uso da Lightning para empreender? Sou programador há mais de 10 anos. Rapaz, tem uma galera, velho, recebendo bolsa pra ir pra Madeira, pra ir pra Singapura, a zorra toda. Pesquisa aí, tem um monte de bolsa, velho. A Blockstream, essas grandes empresas aí, se você tem habilidades em programação, pagam, meu irmão, pra você aprender a programar em NOS-TR, em Lightning, em Liquid, na zorra toda. Renato, você acredita que quando invadirem a carteira do Satoshi, o Bitcoin vai se desvalorizar? Quando mover a carteira do Satoshi. Se mover amanhã a carteira, como é que você sabe se foi Satoshi ou se ela foi brocada? Deus é quem sabe. Esse é um dos fatos que inevitavelmente deve acontecer nos próximos anos em algum momento. Pode ser daqui a 1, a 10, ou a 20, a 30. Algum momento as carteiras antigas vão ser movimentadas. Seja por Satoshi ou por um invasor. E nesse dia, meu irmão, é capaz do Bitcoin cair com uma zorra. Se der um colapso na internet, os dados sumirem, como vou usar os Bitcoins? Aqui, ó. Os dados necessários para a movimentação do Bitcoin, eles podem e devem ser guardados fora da internet. A única missão
A principal lição de todos os treinamentos que eu vendo é absolutamente seguro, apenas o que está fora da internet, apenas offline, meu irmão. Um Bitcoiner não tem como contratar um contador que não compreenda o que é Bitcoin. A legislação do Brasil e fora do Brasil sobre isso, tanto administrativa quanto tributária, e também as questões técnicas. Se você não tem como contratar um contador que não compreenda profundamente o Bitcoin, tem como contratar um advogado? Você tem como ter sócios que não entendem Bitcoin em uma sociedade cliente com Bitcoin? Não. Então, se você quer ser um profissional que quer prestar seus serviços a um Bitcoiner, seja serviços pessoais, seja a sua sucessão, seu contrato de casamento, contrato de namoro, ou seja uma questão qualquer patrimonial ou societária mais ainda, você precisa das ferramentas que serão oferecidas no Lex Bitcoin. Se você não sabe como operacionalizar um multisig, um time lock, se você não compreende essas palavras que eu estou mencionando, você não tem como vender seus serviços a 3 milhões de pessoas nesse país que fazem autocustódia. Você não tem como vender seus serviços a 15 milhões de famílias que já são expostas a Bitcoin e outras criptomoedas. Se você quisesse se qualificar para ser capaz de oferecer serviços à elite moral, mental e intelectual desse mundo, que são os Bitcoiners, seja bem-vindo. Lex Bitcoin. Clique aqui embaixo. Um abraço e minha honra. Tenho 40 anos solteira. Tem jeito pra mim na vida? Jeito como? Pra ser salvo? Pra ser salvo, qualquer um pode ser a qualquer momento se aceitar a Deus. Se você aceitar de verdade, seja feita a vossa vontade, você pode estar em estado de graça e ser salvo, meu irmão. A salvação é uma graça imerecida. Você tá falando de casamento? Tem pessoas que conseguem casamentos extraordinários com 60, com 70, com 50 anos. O objetivo do casamento é constituir família. Mas tem pessoas idosas, Deus permite que viúvos, inclusive, recomecem, casem. Você não tem que perguntar se você deve casar, o que é que você deve fazer a vida a mim. Você deve perguntar a Deus. Joelho no chão e pergunte a Deus. Você está se confessando? Você está procurando um padre ou um pastor para se confessar, que você admire próximo de sua casa? Provavelmente ele tem uma resposta muito mais objetiva do que eu, porque ele sabe mais informação do que você deu a mim, né? Por que há tantos intelectuais que defendem o socialismo? Rapaz, eu não conheço um intelectual real que defende o socialismo. São todos uns bostas. Rapaz, eu não conheço 10 caras que sejam verdadeiros professores, que passariam no vestibular real, que sejam professores de universidade federal. A questão é que falsos intelectuais, pseudo-intelectuais, que recebem dinheiro do governo para fingir que são professores em universidades, dizem que são socialistas. Aí, meu irmão, a maioria é. Se o cara se contrariar alguma coisa, vai interferir no ganha-pão do cara, meu irmão, é muito difícil que ele contrarie, não é isso? Skill the game, né? Não existe, eu não conheço, velho. Foi o que eu falei com o Igor lá. Igor falou, mas a maioria dos grandes intelectuais defendem Lula. Eu digo, não conheço um. Diga aí, o cara falou assim, um cara lá. Eu digo, nunca ouvi falar desse cara. O que ele fez? Ele não sei, não é isso ou não? Se você conhece algum grande intelectual, alguém que tenha gerado bilhões de reais legalmente, criando riqueza e que apoia vagabundo de comunismo, me diga aqui que eu não conheço. Não conheço um empresário honesto que defenda socialismo, que não dependa de amizade de político. Não conheço um cientista de verdade que tenha criado nada de útil para a humanidade que defenda socialismo, velho. Não conheço. Se eu tiver errado, me corrija aí nos comentários. Próximo. Tu era nerd na faculdade? Rapaz, na faculdade eu tinha 2 empregos e fazia 2 faculdades. Eu não tinha tempo para nada, velho. Tarifaço. Lula peitando os Estados Unidos, eleição chegando e ele falando que não sai do poder. O real vai? Não sei, velho. Mas, rapaz, eu gostaria de... Rapaz, eu queria que Lula baixasse o juro logo, velho. Eu preciso me endividar mais em real, velho. Eu preciso dever milhões de reais. Eu preciso dever mais. Eu não sei como é que eu devo mais em real, velho. Vivo nos Estados Unidos. Ainda não sou residente. Como faço pra comprar Bitcoin aqui? Porra, tem dezenas de alternativas, velho. Inclusive, entre em algum grupo e P2P, não é isso? Você vai comprar, inclusive, mais barato, cash na mão com os brother. Nos Estados Unidos, inclusive, se você tem CPF brasileiro, você abre conta normalmente na Coinbase, Kraken, a zorra toda. Abre a conta na Kraken com o link aí do Renato Moicano, que faz propaganda, inclusive, da Kraken, não é isso? Devo começar a comprar Bitcoin agora? Só consigo comprar 300 reais por mês. Rapaz, compre 30 reais de Bitcoin para você aprender a comprar e aprender a sacar na Lightning. Depois, você pega essa grana e investe em educação. Você tem que investir em você entender o Bitcoin. Leia livro, adquira curso. Quando você entender Bitcoin, você vai aumentar o valor da sua hora. Aí sim você vai comprar Bitcoin. Depende muito da pessoa, mas a maioria das pessoas no Brasil, elas produziriam mais, muito mais, ganhariam muito mais investindo no valor de sua hora do que fazendo poupança. Bicho, 300 reais é o ganho médio de um mendigo em 2 dias, velho, nesse país. Eu não sei o que estou dizendo não, pesquise lá, Sinf, Penad, essas pesquisas do IBGE. Última pergunta de hoje não é verdadeiramente uma pergunta, é um pedido de oração. Meu pai está no 3º câncer. Se puder pedir orações para ele, forte abraço, Severino João dos Santos. Rapaz, eu não sei se Severino João dos Santos é o pai dele ou se é o nome dele, mas eu vou chamar Alan aqui e a gente vai fazer uma oração. E eu peço para você, se estiver assistindo esse programa, que nos acompanhe e faça essa oração também,
Não, a gente não está pedindo a cura do pai dele. A gente está pedindo que o pai dele e ele sejam salvos e que recebam as forças para aceitar, seja lá qual for o desejo do Senhor. Vamos lá. Vou fazer uma oração aqui muito importante, chamada Oração de São Bento. Não interessa se você qual denominação religiosa você seja, mas essa oração ela é muito forte, porque ela diz assim: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. É mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Amém.